Bom dia. Pessoal, eu quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho. Recebi várias mensagens no WhatsApp. Essas mensagens são muito importantes. Às vezes vocês acham assim, um feliz dia dos professores para Pro. Isso, assim, alegra o nosso coração, viu? Muito obrigada. Saiba que eu amo também muito, muito vocês. É muito importante esse contato que nós temos todos os dias. Nós somos também uma família, né? Então, eu agradeço de coração cada mensagem, cada representação, demonstração de carinho. Tá bom, gente? Beijos a todos. Muito obrigada. Vamos lá? Pedro, não chegou sua mensagem não para mim, tá, querido? Você deve ter mandado para outra pessoa aí. Tudo bem, eu mando de novo. Bom dia, bom dia. Ai, Sofia, não tem problema. A Pro tá agradecendo, mas eu recebi muitas mensagens e sei, eu sei que o carinho é mútuo. Não tem problema, tá bom? Ô, gente, vamos continuar os moluscos, né? Que nós fizemos aquela introdução na aula passada. Ai, Dani, imagina, gente, imagina, não tem nada a ver não, tá bom? Olha lá, gente, é o seguinte, obrigada. Na aula passada, nós começamos a falar sobre os moluscos e até comentamos sobre alguns moluscos, a presença deles no nosso dia a dia, né? Até havia comentado com vocês que não são venenosos, aí nós vimos um polvo que mata. E sabe que depois disso, a Pro teve até curiosidade de procurar sobre os gastrópodes, sobre os bivalves, para ver se existiria, por exemplo, outros moluscos tão venenosos assim, né? E, na verdade, não, é só o polvo mesmo. Mas se consumirmos algum tipo de gastrópode, que são as lesmas, que tem veneno para paralisar a sua presa, nós também podemos nos contaminar, mas não assim nos atacar e matar, em nenhum momento, tá? Então, olha lá, pessoal. Só mostrando novamente a introdução da matéria que nós vimos na aula passada. Mentira, eu vou colocar primeiro o videozinho de artrópode que eu tinha separado para vocês, antes de começar os moluscos, que na aula passada a Pro não teve tempo. Ó, veja se está tudo bem com o som aí, gente. Pro, não dá para ouvir. Não, Pro, você tem que colocar o som do... Já coloquei, amor. Vou colocar de novo, peraí. É lá nos participantes. Só um minutinho. Só um minutinho. Esse dos insetos, eu passei um para vocês, mas não posso deixar de passar dos insetos, não. Que é muito importante. Aqui. Cadê? Olha lá. O mosquito é um artrópode encontrado em várias partes do planeta e será utilizado como exemplo para descrever as principais características da classe dos insetos. O mosquito adulto é um inseto delgado com abdômen longo, par de asas estreitas, 3 pares de patas e uma tromba. Seu comprimento varia entre 0,15 centímetros a 1,27 centímetros. O corpo inteiro de um mosquito adulto é coberto pelo exoesqueleto, composto de cutícula. O corpo do mosquito se divide em 3 regiões distintas: a cabeça, o tórax e o abdômen. A parte superior da cabeça traz 2 olhos grandes e pretos que são muito desenvolvidos em termos ópticos. Cada um consiste de diversas unidades radiais chamadas omatídeos. Externamente, cada omatídeo é marcado por facetas, áreas hexagonais que funcionam como lentes que capturam, cada qual, uma pequena parte do objeto. Esses fragmentos de imagens finalmente são unidos pelo olho para formar uma imagem de maneira semelhante a um mosaico. Tal visão é chamada de visão de mosaico.
cabeça também traz um par de antenas móveis. Essas antenas são órgãos sensoriais que percebem tato e olfato. As peças bucais na cabeça são apêndices adaptados para ajudar na alimentação e são chamados de tromba. A parte externa da tromba consiste no lábio superior, lábio, e no lábio inferior, labro, que abriga as peças bucais. Dentro dos lábios ficam a hipofaringe, maxila e mandíbulas que ajudam na mordida e mastigação. Há 2 mandíbulas e 2 maxilas, que agem como dentes cerrados e são usadas para penetrar na pele de modo que o mosquito consiga se alimentar de sangue. O tórax é composto de 3 segmentos. Cada um possui um par de patas. As patas do mosquito são compostas de 3 segmentos: fêmur, tíbia e tarso. O segundo segmento torácico traz um par de asas. O segundo e o terceiro segmentos do tórax também trazem um par de aberturas nas laterais chamadas espiráculos. Os espiráculos estão conectados internamente a uma fina rede de tubos chamada traqueia. Os espiráculos e a traqueia formam o sistema respiratório do inseto. O ar que entra através do espiráculo é levado pela traqueia para partes diferentes do corpo, onde o oxigênio é absorvido e o dióxido de carbono eliminado. A terceira seção do mosquito adulto é o abdômen, composto de 10 segmentos. Os segmentos de 1 a 8 trazem, cada um par de espiráculos. O ânus fica no último segmento do abdômen. Pessoal, é interessante observar, né? O que eu achei importante vocês perceberem aí? Muitas vezes, quando eu falo assim, ele tem faringe, ele tem traqueias, é difícil entender o que são essas traqueias, o que são esses espiráculos que eliminam excretas. Então, quando você consegue observar que por todo o corpo do animal tem ali vários túbulos, e nestes túbulos acontecem as trocas gasosas, fica mais fácil, fica mais concreto, né, para vocês conseguirem compreender. Então, aí, nós encerramos de vez essa parte de artrópode. Tá bom, gente? Agora, obrigada, gente. Agora, olha lá, vamos voltar. Então, eu vou colocar agora para vocês a primeira imagem que eu coloquei na aula passada, que foram os exemplos de moluscos. Tá? Aqui é só uma revisãozinha rápida, só para nós lembrarmos do que está sendo dito hoje, certo? Então, olha lá, quem são os moluscos? Lembra que eu comentei com vocês que molusco, filo molusca, vem do latim, né, que é molus, que quer dizer corpo mole. Estes animais, eles possuem este corpo mole, porém, alguns possuem concha, né, uma concha externa, que protege o corpo do animal, e alguns possuem uma concha interna. Nós não conseguimos ver, mas a concha está lá dentro, na parte interna, dando estrutura a estes animais. E existem aqueles que não possuem concha nenhuma, que é o caso aqui, ó, dessa lesma, né? Então, nós temos os caracóis, que são aqueles moluscos que vivem em ambiente terrestre. Estes moluscos, que eu vou falar um pouquinho de cada um, eles respiram por pulmões e pela pele. Tanto que na aula passada nós comentamos o seguinte, que são tudo, os pulmões, esses espiráculos de respiração, eles são bem simples, são bem primitivos.
E a pele, ela absorve, ela faz essas trocas gasosas. Aí alguém me perguntou, por que não pode jogar sal? Acho que foi aqui que nós conversamos sobre isso. Porque como eles respiram e eles são ricos, o corpo é rico em água, ali queima, provoca uma queimadura nestes animais, certo? E tem aqueles que vivem em ambiente aquático, né? Que pode viver tanto em água doce quanto em água salgada, se bem que o ambiente dulcícola você encontra mais caramujos. Agora, os polvos, as lulas, os mexilhões, ostras, eles vivem em ambiente marinho, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Lembra que nós já tínhamos falado sobre isso? Agora, eu vou começar a falar sobre uma classe. Essa classe é a classe dos gastrópodes. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pessoal que quiser acompanhar, eu estou entrando lá na página 106, tá? Dos moluscos, 106, tá? Então, olha lá, gente, vou até escrever aqui para vocês, só para vocês acompanharem. São os gastrópodes. O que quer dizer gastrópodes, pessoal? Pés na parte gástrica. Então, ele quer dizer isso, pés na parte gástrica. Né? Então, olha aqui, podes quer dizer pés e gastro quer dizer parte gástrica, onde estão as vísceras do animal. Então, olha como ele é formado, pessoal. Cabeça, pé, que eu já tinha comentado com vocês que é um pé musculoso, e massa visceral. Então, assim, pessoal, quais são as partes do corpo dos gastrópodes? Cabeça, pé, que pega toda essa parte do corpo do animal, e massa visceral, que fica aqui dentro, tá? Fica dentro do corpo do animal e muita parte dentro da concha. Tem gente que pensa que a concha... Oi, pode falar. É que assim, eu acho que você já falou, mas por que quando eles andam, eles soltam essa gosma quando eles andam? Tá, Pedro, eu vou repetir, tá? Eu já ia repetir mesmo, eu falei na aula passada, mas não tem problema. O que acontece, gente? Esse pezinho, se vocês virarem este caramujo, caracol, lesma e passar a mão assim na parte, nessa parte do pé, que é toda essa parte aqui, ó, do corpo do animal, ele é musculoso, é chamado de pé musculoso. Por quê? Porque ele vai rastejando. Ele rasteja sobre o solo e ele pode prejudicar o corpo, né? Se fosse um corpo molinho, uma estrutura mole, o atrito com o solo acabaria prejudicando, machucando o corpo do animal. Então, esse pé musculoso, se vocês tiverem uma oportunidade de ver um caracolzinho no jardim, pega e passa a mão assim, nessa parte do pé. Vocês vão ver que é duro, parece uma borrachinha. Essa borrachinha, esse pé musculoso, ele serve para isso, para que ele não sofra esse atrito, para que ele não se machuque. Fora esse pé musculoso, ainda existe a presença desse muco. Esse muco, gente, é produzido por uma estrutura aqui, ó, presente aqui dentro do corpo do animal, chamado de manto. O manto, ele produz um líquido, uma substância chamada de nácar. Esse nácar que forma a concha, esse nácar que tem uma coloração diferenciada, que todo mundo já deve ter visto dentro de uma concha, parece uma fruta-cor, né? Não parece uma mistura de cores? Então, o nácar, ele forma a concha e ele, quando o animalzinho está rastejando, ele vai soltando essa substância para evitar o atrito do animal com o solo. É por isso que ele deixa essa marca, esse rastro, quando ele passa rastejando aí. Certo, Pedro? Tudo bem? Então, é importante a proteção do animal, para que ele não se machuque. Então, ele possui aqui ó, um par de olhos. Olha que interessante, quem já assistiu aquele filme... Ah, é um filme de uma lesminha, gente. Como chama aquele filme? É da Disney. Turbo. Hã? Turbo. Turbo, isso. Dá para ver direitinho o olho dele em cima da antena, né? Porque muita gente entendia que o olho ficava aqui, ó, na cabeça. Não, o olho fica aqui, ó, na ponta da primeira antena, né? E aqui, ó, essa antena também serve como órgão sensorial. Eles possuem os olhos aqui, ó, na extremidade das antenas, e ele possui uma antênula aqui, que não dá para ver direitinho, mas ele possui uma antênula aqui e esse par de antena aqui. Ele possui o quê? 2 pares de antenas, que as duas são O órgãos outro par sensoriais. tá para baixo. Não entendi isso, mas ele possui assim e possui a anteninha, que não dá para ver aqui, né?
ela fica aqui. Aquela aqui, ó, aqui tá meio estranho essa, vamos ver na outra foto. Mas é um par de antenas bem curtinhas, que fica no corpo do inseto. Ah, não dá para ver. Mas é isso mesmo, Alan. Fica uma anteninha para baixo, uma anteninha para cima, um par de antenas, certo? Bom, nem todos os gastrópodes possuem concha, né? Os que não possuem concha, eles não precisam dela, porque os órgãos internos destes gastrópodes estão aqui, ó, nessa toda a massa visceral. Estes aqui, se vocês não façam, porque é judiar, mas se vocês arrancarem essa concha, vocês vão ver que tem estrutura, como se fosse uma massinha lá dentro. Faz parte dos órgãos internos destes animais. Uma parte das vísceras estão presentes dentro da concha. Então, na verdade, a concha, ela faz parte do corpo do animal. Tanto que ele vai crescendo, caracolzinho é pequenininho, a concha é pequenininha. À medida que ele vai se desenvolvendo, a concha vai crescendo junto, porque ela faz parte do corpo do animal, certo? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, a Sara perguntou aqui, ó. Como na existência do mundo eles vivem no mar? Então, Sara, o que acontece? Os moluscos que estão adaptados ao ambiente marinho, eles já não são afetados com o sal dessa forma. São os animais que vivem tanto em água doce quanto em ambiente terrestre. Estes, sim, não estão adaptados a este sal, né? Entendeu? Uma vez eu fui na praia com a minha avó e quando ela chegou no quarto do hotel, tinha uma concha na mesinha. Ela achou que estava vazia. Quando a concha se mexeu, ué, que engraçado, Carol, alguém levou, né? Essa concha. Então, às vezes eu saio, por exemplo, quando eu vou à praia com meus filhos, que eu saio para procurar conchinha, às vezes, principalmente se você levanta bem cedinho, né? Você levanta às 5 horas da manhã, vai andar na praia, você encontra as conchinhas tudo com os moluscos. E aí, o que eu ensino? Vamos devolver para o mar? Eu não tenho coragem de matar para pegar a conchinha, né? Porque você tem que tirar o molusco de dentro, né? Então, a gente devolve ao mar e nós só pegamos as conchinhas vazias, que de alguma forma eles já foram, de alguma forma, ou predados, serviram de alimento para algum animal, ou já mataram mesmo. Depende do que aconteceu. Eles entram na concha, o Juliano está perguntando, eles entram sim. Os animaizinhos, quando eles se sentem ameaçados, eles entram dentro da concha, sim. Isso acontece. Quando eles também se recolhem dentro da concha, ela também serve como uma estrutura de defesa. Porém, a concha faz parte do corpo e as vísceras destes animais estão presentes na concha, certo? Bom, estes gastrópodes, pessoal, eles são hermafroditas, ou seja, possuem tanto os gametas masculinos quanto o feminino. Porém, eles não conseguem se autofecundar. O que eles fazem? Olha lá, eles fazem a fecundação cruzada. O poro genital destes animais fica aqui nessa parte aqui, ó, entre a concha e o pescoço. Fica bem aqui em cima o poro genital, né? Ele tem um porinho ali, um poro genital, e eles se agrupam aqui, fazendo a troca de material genético. Por este motivo, é chamado de fecundação cruzada. Só lembrando a vocês, o que é fecundação cruzada? Quando os dois animais, eles são hermafroditas, porém, eles não conseguem se autofecundar. Então, ali eles fazem a troca do material genético, certo? Tudo bem? Ah, então, Lucas, o Lucas falou assim, professora, eu já encontrei uma concha no jardim, mas com uma gosminha dentro. É o nácar, o Lucas, com certeza esse animal serviu de alimento para outro. Formiga come gastrópode, se elas estão em grande quantidade, elas comem os gastrópodes, e aí fica só a concha, certo? Tudo bem? Então, olha lá, pessoal, e além de tudo, como estes animais se alimentam? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Eles possuem uma língua endurecida, uma língua parecendo, como que eu falo? Uma língua cheia de dentículos. Uma língua, não é dente. Uma língua parecendo um ralador, aqui, ó. Ela parece um raladorzinho. Essa língua dura é chamada de rádula. Rádula. Só um minutinho que eu vou apagar aqui. Ela é chamada de rádula. Para que serve esta língua cheia de...
parecendo um ralador. Essa língua, pessoal, ela serve para ele raspar o chão, porque eles são animais detritívoros, ou seja, se alimentam de detritos orgânicos. Então, os gastrópodes, eles vão andando e vão raspando com a rádula o chão para retirar o seu alimento, certo? Então, olha aqui como eles fazem, ó. Eu tentei mostrar aqui para vocês. Ele está aqui, ó. Ele só coloca é uma propulsão. Ele coloca essa rádula para fora, ele raspa o chão e depois ele coloca para dentro, né? Então, você não vê o tempo todo essa rádula para fora. Uma vez, eu já comentei com vocês que eu tinha uma lesma, né? Eu já comentei isso com vocês. Uma vez, eu peguei e coloquei a lesma no coqueiro. Na hora que eu era criança, né? Nem pensava em ser bióloga. Coloquei a lesma no coqueiro e quando ela ia colocar a linguinha para fora, eu tirava para ver. Ela punha para dentro. Então, eles são rápidos. Mas a linguinha deles parece uma linguinha cheia de serrinha, assim, ó. Uma língua endurecida, onde eles raspam para retirar o alimento. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não mesmo? Então, gente, primeira classe que nós falamos foram os gastrópodes. Agora nós vamos falar dos bivalves. Bivalves, o nome já diz, duas, né? Valves, valvas. Então, eles são bivalves. Possuem aí duas valvas. Vamos entender o seguinte. As portas da sua casa. A porta da sua casa, ela está presa por uma estruturazinha. Você abre, você fecha, ela está presa por aqueles parafusinhos ali, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, com os bivalves. Eles abrem e fecham e aqui tem uma estruturazinha que faz com que essas duas conchas fiquem agrupadas, fiquem unidas. Essas duas conchas, elas, como são duas, ela é chamada de bivalves, né? Essa válvula que segura as duas conchas unidas. Os bivalves, nós temos alguns exemplos. As ostras, mexilhões, mariscos. Pode falar. Às vezes eu vou no mar e aí eu encontro aquelas coisinhas fechadinhas. Elas são Vivaldi? São bivalves. Como que você diferencia um bivalve de um gastrópode? O gastrópode, ele tem a concha em cima da lesminha. Os bivalves são duas conchas fechadinhas, assim, ó. Você não consegue ver o animal. Só se você abrir, você vai ver, aí você mata. Se você força a abertura, você mata. Porque assim, ó, entre uma valve e outra, tem uma estruturazinha que parece um chiclete, que é chamada de bisso. Esse bisso que mantém estes bivalves fechadinhos grudados no substrato. Tanto que as pessoas que saem para procurar ossos, mexilhões para se alimentarem, eles têm que procurar perto de rochas, né? Sempre no fundo e perto de rochas, porque eles ficam grudados nessas rochas, nessas pedras, embaixo da água. Então, como eles ficam grudadinhos, geralmente os pescadores, quem busca isso, mergulha e vai retirando com uma espátula. Por que eles precisam retirar com uma espátula? Porque ele está grudado com uma estrutura que é chamada de bisso. É o bisso, parece uma substância gelatinosa, que mantém estes bivalves presos nesse substrato, nessas rochas. Certo? Por que produz essas pérolas? Eu vou falar das pérolas, tá? Já vou comentar com vocês. Tá. Deixa eu só explicar como eles se alimentam. Bom, estes animais, pessoal, eles são filtradores. Ou seja, eles precisam colocar um sifão, eles abrem só um pouquinho da concha, colocam um sifãozinho, uma estrutura que eles têm, como parecendo uma trombinha para fora. Esse sifão, ele suga a água do mar e eles retiram o alimento dali, né? Eles lembram um pouco os poríferos, né? Porque eles também são animais filtradores. E olha que interessante, eles são presa assim, muito fácil para as estrelas do mar. Então, a estrela do mar, ela fica ali à espreita, esperando eles colocarem o sifãozinho para fora. Quando eles colocam o sifão para fora, que dá uma aberturazinha, a estrela do mar abre e come. Então, ela consegue abrir, ela com seus braços, é o próximo grupo que nós vamos ver, elas abrem a concha e comem o bivalve, porque eles ficam fechadinhos ali para se protegerem dos predadores, que são os equinodermos, né? Que é o caso da estrela do mar, da bolacha de praia e assim por diante.
Então, quando eles colocam o sifão, eles sugam a água e se alimentam ali. Aí, o que que acontece? Ó, vou te responder agora, Alan. O que que acontece? Quando eles sugam essa água, entra impurezas, sujeirinhas que eles não conseguem absorver. Para a proteção do corpo deles, o que que eles fazem? Eles produzem um pouquinho de nácar, que é a substância da concha, e vai fazendo como se fosse uma bolinha com as impurezas, com a sujeira que eles não podem absorver. Como se fosse um bolinho de sujeira, um bolinho e vai guardando. Aí entra impureza de novo dentro do corpo deste animal. Ele pega, envolve ali naquela bolinha a impureza e lança nácar. Essas impurezas são as pérolas. As pérolas, elas são as impurezas envolvidas pelo nácar produzido por eles. Então, por isso que demora tanto a formação de pérola. Tem ostrários, né, que eles criam a ostra, eles vão liberando impurezas nessa água. E eles vão liberando essas impurezas para que eles possam produzir mais rápido as pérolas. Porém, pérola verdadeira, você nunca vai encontrar uma pérola, não vou dizer nunca, né? Mas é muito difícil você encontrar uma pérola grandona. Por quê? Porque demora para a produção dessa pérola. Por isso que as pérolas, geralmente, elas são pequenas, né? Porque eles vão produzindo cada impurezazinha, lança um pouquinho de nácar, lança um pouquinho de nácar, e vão produzindo aqui, ó, as pérolas, certo? É assim, já pensou, gente, algo tão caro sendo feito com impurezas e nácar, né? Mesmo assim é bonito, muito bonito uma pérola. E eu não sei se vocês sabem, mas como a pérola ela faz parte de uma estrutura do ser vivo, se você tem uma pérola verdadeira, você não pode deixá-la fechada em local abafado, porque ela funga, dá bolor na pérola e ela perde o valor. Então tem todo um cuidado com essa pérola, não pode ficar fechada em lugar que pode provocar fungo, fechado em local úmido, escuro. Funciona as pérolas de colares. Hã? Então, como funciona as pérolas de colares? Ah, mas aí Estragar. deve ter as caixas protegidas. É a mesma coisa, por exemplo, você tem uma jaqueta de couro. A jaqueta de couro mesmo, você tem que hidratar, porque se você não hidratar, ela resseca, ela funga. Eu tenho uma jaqueta de couro que ela fungou toda. E olha que eu ganhei essa jaqueta há muito tempo, eu não aguento, porque eu acho pesada, eu nunca usei. E ela fungou toda. Então, o que vem de estrutura animal tem que cuidar, tem que hidratar, tem que colocar no sol, porque dá fungo, né? Tudo que é de origem animal dá fungo. E pode estragar, pode embolorar tanto a pérola quanto essas jaquetas. Ah, Sara, mas não, você está querendo dizer que a sua pérola, a Sara falou que ela tem uma pérola, mas não tem valor porque já era planejado a ostra dar uma pérola. Mas é assim mesmo, eles têm criadouros, né, para eles poderem desenvolver as pérolas. Bom, vamos lá. Então, estes animais, eles se reproduzem como? Então, nós já vimos que eles são filtradores, nós já vimos que eles se alimentam de detritos, formam as pérolas, e olha lá como eles se reproduzem. Eles são animais, sexos separados, porém, eles lançam material genético dentro da água. Então, é uma fecundação externa. Quando estes gametas se agrupam, eles formam a célula-ovo. A célula-ovo, ela forma uma larvinha. Essa larva, ela tem um nome, ela chama de larva trocófora. Tá? Essa larva, olha o biço aqui, gente. Essa estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo essa estrutura que está mantendo a larvinha presa ao substrato? Isso que é o biço. É uma estruturazinha, parece uma estrutura gelatinosa que prende estes seres no substrato, certo? Então, desta larvinha, a larvinha vai sofrendo transformações, metamorfose, até se tornar aqui um bivalve pronto para se reproduzir e recomeçar o ciclo. Então, o que é importante lembrar? Os bivalves, a reprodução deles é sexuada externa, são dioicos e a metamorfose deles é incompleta, porque nasce uma larvinha e desta larvinha vai surgir aqui o indivíduo adulto, que vai se desenvolver para poder reproduzir também, certo? Alguma dúvida em bivalves? Professora, Oi, pode falar. essas, como é que é o nome disso mesmo, professora? Esqueci. Os bivalves? Não, Ostras, tá escrito macho. mexilhões, ostras. Essas ostras, mexilhões, aí tem dimorfismo sexual?
Não tem dimorfismo. Não tem. Tanto que não dá para saber qual que lançou o material genético, não dá, tá bom? Eles não possuem dimorfismo sexual. Bom, então assim, ó, gastrópodes, bivalves, e agora nós vamos ver, eu acho muito interessante isso, que dentro do próprio grupo dos moluscos tem uma classe bem mais complexa. Uma classe que mereceria um grupo só para eles. Porque eles já agem com estratégias de ataque, eles já conseguem se defender de uma forma diferente. Então, nós vamos falar agora dos cefalópodes. Olha lá, quem são os cefalópodes? Deixa eu apagar aqui bivalves. Os cefalópodes, pessoal, recebem esse nome porque eles possuem os pés na cabeça. Cefalo, encéfalo, podes, pés. Então, eles possuem os pés na cabeça. Então, você pode observar aqui o polvo. Ó. Ele tem o polvo, ele tem um olharzinho triste, né, gente? Olha, eu amo dissecar polvo. Se nós estivéssemos em aula presencial, nós abriríamos um polvo para vocês verem como é legal estourar a bolsa de tinta dele. Aí a gente risca no papel, nanquim. É muito legal estourar a bolsinha. Olhar a retina dele, a gente estoura aqui o olhinho, retira a retina. Dá pra gente tirar inteirinha a pena dele, que é chamada de pena, mas é a concha interna. Algo que todas as vezes que eu dissequei o polvo, consegue se ver bem a pena, o nanquim e a retina, né, deles. É muito interessante abrir o polvo e a lula. E ele tem esse olharzinho aí de pedindo colo. Não tem dó não, porque a gente compra polvo já na peixaria, né? Nós não vamos tirar do habitat natural, não. E vale muito a pena. É uma aula, assim, eu acho que é uma das melhores. Lula, polvo, dissecar alguns animais, eu gosto bastante, para conhecer a estrutura deles. Bom, olha lá, pessoal. O polvo enxerga... Quando eu falo polvo, eu estou falando do polvo, da lula e do náutilo, que são os cefalópodes, presentes no grupo dos moluscos. Tudo bem? Pronto, mas eu nunca soube a diferença do polvo e da lula. Tem gente que pensa que a lula é a fêmea do polvo. Não é. Eles são de espécies diferentes. O polvo, ele possui essa cabeça e ele possui 8 tentáculos. O polvo. A lula, gente, ela possui 10 tentáculos, né? Ela possui essa cabeça diferenciada. Você percebe bem a diferença entre o polvo e a lula? Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Hã? E ela possui... Preciso de mutar o microfone, só continua. Ela possui 10 tentáculos, certo? O náutilo é o único cefalópode que possui uma concha externa, porque as conchas dos cefalópodes, elas são conchas internas, que é chamada também vulgarmente de pena. Os náutilos, eles possuem essa concha externa. Foram os primeiros cefalópodes dentro do caráter de ancestralidade, do caráter evolutivo. Então, primeiramente, surgiram os náutilos, depois os polvos e as lulas, certo? Tudo bem até aqui? Agora vamos conhecer a estrutura e como estes animais agem. Então, quem sabe ano que... Vamos ver, né? Quem sabe? A gente não sabe do dia de amanhã, né, Maria Eduarda? A gente não sabe, nós estamos assim, hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Quem sabe a gente ainda volta? Não sei. Ô, Pro, Ah, e aquela tinta que ele solta? então, eu vou falar sobre isso. Vou falar de cada estrutura, tá bom? Então, olha lá, pessoal. Os polvos e as lulas possuem, na verdade, a diferença apenas na quantidade de tentáculos. Estes animais, eles são muito interessantes. Primeiro, eles se camuflam. Eles têm uma capacidade de camuflagem, de se aderir ali ao substrato, muito interessante. Então, por exemplo, o polvo tem um vídeo... Eu vou ver se eu separo, ele é rapidinho. Hoje eu já separei um e ele é rapidinho, eu vou passar para vocês. Ele tem uma facilidade de camuflagem, ele, como ele é gelatinoso, ele se esconde assim entre um substrato e outro, ele parece a pedra. Ele se camufla muito fácil. Geralmente, estes animais, eles se camuflam para atacar, para poder se alimentar. Eles se alimentam de
crustáceos, né? E ele gosta muito do caranguejo, ele se alimenta, é uma presa muito, muito saborosa para o polvo, uma das preferidas dos polvos, dos cefalópodes. São os crustáceos e principalmente o caranguejo, né? Então, olha lá, pessoal, os polvos, eles se reproduzem por fecundação interna. Um dos tentáculos aqui do polvo tem um material genético, eles são dioicos, não tem como diferenciar, não tem dimorfismo sexual. E como o polvo se reproduz? Ele prende a fêmea e com um dos seus tentáculos ele coloca dentro do corpo da fêmea, injetando ali um material genético, o espermatozoide, certo? Quando, eu acho que eu cheguei a passar para vocês aquele vídeo de reprodução, mostra direitinho a reprodução, passei sim, foi bem no início do ano, mostra direitinho a reprodução do polvo, ele prende a fêmea, porque eu já expliquei para vocês que a maioria dos invertebrados, eles só se reproduzem para perpetuação da espécie, não tem prazer em reprodução em nenhum momento, né? Então, o que acontece? Ele prende a fêmea e ele injeta esse material genético dentro do corpo da fêmea. E aí, enquanto ele tem um período para garantir a perpetuação, ele fica grudadinho na fêmea. Ele não solta a fêmea para ela não se reproduzir com o outro e para garantir ali que aqueles filhotes que vão surgir daquela fêmea são deles, certo? É deste. Eles comem lagosta. Eles comem todos os crustáceos, sim, comem. Tá bom? Quem perguntou foi a Sara, né? Come sim, Sara. Bom, tenho experiência que eu separei para que vocês vissem dos polvos, o que eu quero que vocês percebam? Que eles têm uma capacidade de aprender. Eles não possuem um gânglio, eles já possuem um cérebro mesmo, um cérebro formadinho, como o nosso, não. Mas eles já possuem uma massa encefálica diferente de qualquer tipo de animal até agora. Nós vimos que os plateumintos, nós vimos que os nematódios, nós vimos todos com gânglio, 2 gânglios ligados pelo corpo para dar sensações. Estes cefalópodes são os únicos que possuem já uma massa cerebral primitiva, mas já é um cérebro primitivo. Os gastrópodes não possuem, os bivalves não possuem. Então, nós estamos vendo dentro de um grupo um caráter evolutivo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que os cefalópodes possuem a capacidade de aprender, né? Eu vou mostrar uma experiência para vocês aqui que eu separei. Deixa eu só ver o que perguntaram no chat e já vou mostrar para vocês aí por que eles possuem essa capacidade. É verdade, é bom, Sara, eu também gosto. Gente, é o seguinte, foi feita uma experiência mostrando para o polvo que ele conseguia abrir um vidro para ele retirar o animal. Observe como ele vai agir. Observem. Deixa eu ver aqui, cadê? Pro, Oi. qual é a primeira data que se tem dos náufragos ou dos polvos? Ancestrais, não sei te dizer. Tem que pesquisar. Olá, gente. Veja se vocês estão ouvindo o som. One of my most memorable encounters with a creature of the deep came last year at a fish market on the Bay of Naples in Italy. I was there with biologist Graziano Fiorito, who wasn't shopping for dinner, but for subjects to take part in an extraordinary experiment. Now, what about these guys here? This is the animal Fiorito works with, the octopus, one of the least loved creatures of the sea. At first, it's hard to figure out just how the octopus is put together. Where are his eyes? The head is this. Yeah. This is eyes. What's this? This looks like a big nose. This is the manta, the abdomen of the animal. His abdomen, not his nose. Huh? No. And where's his mouth? The mouth is underneath. Here, in the middle of all his hands. The mouth is in the middle. Yeah, here. You see it. Graziano Fiorito takes his subjects back to the zoological station in Naples, Europe's oldest marine biology laboratory. As an invertebrate, the octopus may be spineless, but it is a skilled hunter. Lurking behind a rock, this one is stalking a hermit crab. Octopuses live alone, so it's thought that their hunting skills are partly pre-programmed in their genes
and partly self-taught from experience. The idea that a creature as lowly as an octopus might also learn as we do, by watching others, would be heresy to most scientists. But that's just what Fiorito believes he's seen. Here's the challenge he sets for the octopuses he buys from the market. A glass jar containing a crab and sealed tightly with a plug. Some octopuses, perhaps because they've opened a lot of shells for their dinner, open the jar on their first try. Others, like this one, can be given the jar time and time again without getting inside. I joined Fiorito for the key experiment. The octopus on the right is the one that can open the jar. The one on the left can't. You already gave him a jar and he couldn't do it. No. He could see the animal in there. And he Half of population of animals that come from the sea, really, that are able to do. And the other half, they are unable to do. Oh. So it depends, let's say, from the individual experience. There is some octopuses that are more skilled than other ones. The unskilled animal will be given a chance to watch how it's done. Okay, so now the octopus over here in this tank is going to watch this one open That's the right. jar, huh? Even knowing how to do it didn't help me. I need suction cups on my fingers here. I can't do it. Does he see it yet, do you think? Yes. The skilled octopus sees the crab immediately and moves in. The unskilled octopus seems to be watching intently as the skilled one explores the jar. He's crawling now in the jar, and he recognizes the plug, Yeah. and he will try. Now its behavior is changed. Now he's carrying back, trying to carry, you see. He will carry the prey back to home to be more safe from the other animal. He doesn't want the other animal to interfere. That's right. The performer pulls the plug and the crab is his. Meanwhile, the observer octopus is scrambling for the best view. Do you think that this animal, from observing that this time, may know how to do it? We can try. Great. Can we see? Yeah. Now remember, this animal has never before been able to open the jar. What's new is that he's observed the solution. Oh, here he goes, here he goes. Look, 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 look. Oh, wow. Look at him. He's right at it. Oh, look, he got in. He got it open. And he was never able to do this before. No. This is unbelievable. What Graziano Fiorito has shown for the first time is that an invertebrate can learn by observing. Social learning like this is a domain of intellect usually reserved for mammals like us. He will be not bind. But as I learned in the fish market, you have to know how to handle an octopus if you want it to show you its secrets. Why do you need to be relaxed with an octopus? If you would like to study behavior of animals, the animal must be sure that you would never kill him. There is such a kind of, let's say, good relationship between you and the animal, a good feeling. You have to have a short touch, huh? Well, I don't have it. I think these animals can sense it. Yeah, they are sensitive. Yeah. What's the best way to pick them up? Here. How do you get used to this? No. Oh, you like that? Yeah. It's a little like yeah, a bit to it. It's a little like a handful of worms. Vocês viram que interessante, gente? Vocês viram que eles possuem a capacidade de aprender? Então, ele consegue observar e ele consegue aprender. Ele viu o polvo abrindo aquele vidro, retirou o caranguejo e comeu. Quando o outro teve essa oportunidade, ele conseguiu abrir. Então, isso é uma capacidade de aprendizado que nenhum invertebrado possui, a não ser os cefalópodes. Deixa eu parar lá, que eu esqueci de parar o vídeo.
a não ser os cefalópodes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Quando eles surgiram, eles comem lagoas, a professora já viu alguns povos que estão cuidando dos seus filhotes. Tá, pessoal, eu vou deixar agora a lição aqui. Ô Marisa, você pode falar, tá bom? Obrigada, Carla. Nada. Sétimo ano, olha, eu coloquei aí no chat, no particular, para alguns alunos que estão com 0 de redação, porque não fizeram nenhuma produção textual, tá? Alguns me responderam, bem poucos. A grande maioria nem visualizou. Outra coisa, então vocês precisam agora, quem eu não mandei no particular, não precisa ficar me perguntando se entregou ou não, tá? Eu coloquei a mensagem para quem não entregou nenhuma. Agora vocês têm que falar com a professora Miriam, falem com ela no grupo, que ela conversa com vocês, tá? Agora, eu também tenho muitos alunos que vão ficar com notas muito baixas, porque das 3 ou 4 propostas que ela passou, vocês fizeram 1 ou 2 no máximo, tá bom? Então, assim, me deem um ok aí no chat se vocês leram a mensagem, para eu poder dar baixa aqui na minha lista, tá? Nota de 3º bimestre. Pessoal, eu sei que vocês estão em casa recolhidos, mas assim, vocês estão entregando por e-mail para a professora desde o 1º bimestre, então isso não é uma novidade. Vocês sabem que semanalmente ela passa alguma proposta e isso compõe a média de vocês do 3º bimestre. Agora já estamos numa reta final, né? E depois não dá mais para correr atrás do prejuízo, tá bom? Então, olhem aí no chat para quem eu mandei mensagem. Tem vários alunos que eu tenho certeza que devem estar logados, mas estão dormindo, porque não me responderam, já perguntei algumas vezes. Então, olhem aí, tá bom? Obrigada, Carla. Nada. Pessoal, olha, antes de continuar a falar, anotem, por gentileza, a lição, página 146, certinho? Anotem aí, 146. Então, na próxima aula, eu vou contar para vocês, só para encerrar esse assunto, sobre uma experiência de um polvo que ele repetiu os movimentos do biólogo. Então, assim, todas essas características, elas são importantes para entender o seguinte, que dentro de um grupo com um sistema nervoso tão simples, surgiu uma classe onde possui capacidade de aprendizado. Isso é muito interessante, tá? Então, isso já foi realizado várias experiências com estes animais. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Vocês são muito quietinhos hoje. Muito quietinhos. Anotaram aí, gente? Se ninguém quer fazer, nós vamos encerrar os moluscos. Próxima aula, nós já entramos um grupo novo. Tá ok? Ah, que bom. Ótimo. Vocês imaginavam, gente, que este povo poderia aprender? E ele observa, né? Tanto que lembra da relação harmônica que eu comentei com vocês sobre a anêmona do mar e o eremita, o caranguejo do gênero eremita? Por quê? Sim. Porque o eremita é a presa mais, como que eu falo, é a que chama mais atenção do povo, né? Tanto que, se vocês assistirem a alguns documentários, o povo busca muito o caranguejo do gênero ermitão, do gênero eremita, porque eu acho que é um sabor importante. Oi? Você vai falar da tinta de camuflagem? Ah, é mesmo, Júlia, boa colocação. Eles possuem um modo de defesa. Então, quando eles se sentem ameaçados, eles lançam uma tinta que turva a água. E quando essa tinta escurece, eles fogem, porque eles são, assim, ótimos nadadores. E eles se camuflam muito bem também. Então, a tinta, na verdade, Júlia, ele serve para camuflagem, para colaborar com a fuga do polvo. E antigamente, se matavam os polvos e tiravam essa bolsinha de tinta e usavam para caneta tinteiro, sabe? Essa tinta era chamada de nanquim. Era uma tinta retirada do polvo para eles assinarem. Mas só que os polvos começaram a entrar em extinção. Retiravam só essa bolsinha do polvo, mata o polvo. Né? A mesma coisa da cartilagem do tubarão, mata o tubarão. Não adianta retirar a nadadeira do tubarão e soltar o tubarão na água, porque ele vai morrer. A mesma coisa do polvo. E aí, hoje, não se pode realizar uma pesca
predatória para retirar essa bolsa de tinta. Mas essa bolsa serve para o polvo se defender, para ele fugir dos seus predadores. Tudo bem? Tem Bom, como gente? tirar um polvo macho de um fêmea? Não dá para... Eles não têm dimorfismo sexual, Júlia. Tá bom? Gente, até mais. Até a próxima aula, tá? Beijinhos. Tchau, tchau.